Muito bem, pessoal. Agora são quase 6 horas da tarde no horário de Brasília, né? Então, boa tarde. Meu nome é Adriel Felipe, sou técnico agrícola isotecnia no Ceará, do Mato Grosso do Sul. E a proposta desse vídeo é o seguinte: vacas de cria. Dá para começar agora? Porque toda vez que o bezerro dá uma disparada, né, muita gente pensa em investir na vaca de cria, tá? Então, aqui a gente vai trazer alguns cenários hipotéticos para a gente discutir e analisar essa viabilidade atual, desculpa, e comparar com o investimento na Baixa do Bezerro, que foi lá em 2024, né? A simulação foi como se a gente tivesse iniciado agora em 2026 e em 2024. Então vamos dar uma olhada aqui nos resultados, tá? Isso aqui não é um plano de negócio completo, mas a gente vai ter alguma noção. Tá? Então a gente vai imaginar já que o senhor ou a senhora tem estrutura pronta, tem bebedouro, cerca, curral, etc, né? E vamos simular 50 novilhas de 12 meses com peso médio de 225 quilos. A gente vai fazer nessa simulação esse manejo de uma RIP, né, recria intensiva a pasto, para a gente ter um prenhez precoce, para ganhar um bezerro a mais na vida produtiva dessa novilha que vai ser uma vaca no futuro. Vamos ter que fazer o ideal que se quisesse uma IATF, né, mas se a gente tiver touro adequado, touro menor, né, tourinho mais novo, a gente consegue fazer alguma coisa assim, como a gente vai dar uma olhada na estação de monta. Desculpa de novo. A área produtiva é de 57 hectares, tá? E a gente vai ter uma média anual aí de 1,3 UA por hectare, imaginando aí um braquiarão, tá? Porque é mais ou menos o que eu vejo por aí em um rotacionado, tá bom? Por isso que eu falei da estrutura. Então a gente vai ter essa estimativa de 50 vacas até 44 bezerros no futuro e dois touros, são 96 cabeças, tá? Então a gente vai seguir o manejo nutricional e sanitário, né, à risca. Não vou considerar aqui, né, falando sobre a produtividade de bezerro, esse 44, porque vai ser a primeira cria, vai ser uma nulípara, né? Então, vamos ver se, como se paga inicialmente ou se paga. Então, como eu disse, o marandu, né, um passo de braquiarão, ele vai ser rotacionado, né? Vamos ter quatro piquetes. Coloquei 3 hectares e meio, é por aí, isso vão dar 54 hectares, e a gente vai separar 3 hectares para os tourinhos fora da estação de monta. A gente vai fazer um manejo muito bom, né? Não dá para acertar sempre, mas um manejo de altura 40-20 no braquiarão, entra com 20, sai, perdão, entra com 40, sai com 20 centímetros. Para a gente manter aí um bom perfil nutricional e ter esse padrão genético. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essas novilhas, tá bom? Desculpa. A gente vai pegar essas novilhas aí de 235 quilos com até um ano de idade, vai recriar elas na seca, num alto grau de suplementação, né, para a gente ter os 300 quilos até o nível de estação de monta. Então, hoje em dia, eu tenho uma olhada no Correia da Costa, que é o leilão mais importante aqui no Mato Grosso do Sul, se não me engano. Essas novilhas sai quase R$ 3.000, o valor total praticamente R$ 150.000. Novilhas com bom padrão genético, tá bom, gente? Tá bom, gente? Pra gente ter um peso bom lá na frente, ter um bezerro de qualidade nesse aqui. A gente vai ter todos PO, cada um, hoje em dia está sendo avaliado em R$ 8.000, de excelente padrão genético e de preferência todinho novo, tá bom? Então vai ser o custo inicial aí, mais de R$ 180.000. A princípio, a gente vai ter uma taxa de prenhez no primeiro ano de 80%, né, de desmama de 76%. Aqui 50% de macho, 50% de fêmeas. Ok? Para 3 meses de estação de monta. A gente vai ter os custos, né, para a produção do bezerro, 2026 a 2028, né, que vai ser desde o início da prenhez até a desmama do bezerro. Veículos, pelo que eu pesquei, mais ou menos R$ 500. Vacina, 760, né? Aqui eu julgo interessante um sal mineral adensado, tá? Que ele vai manter um bom score tendo pastagem. Vai manter um bom score nesses animais, vai ter um bom resultado. E como você vai ter primíparas por outra aparição, a gente tem uma boa taxa de freio, uma boa taxa de desmama, a gente usar um proteico energético voltado para primípara, tá bom? Então coloquei esse custo aqui, tá? Porque é um custo que vai vir antes da primeira venda, a princípio.
Então a gente vai fazer aqui uma simulação de faturamento para 2028. E provavelmente os bezerros estarão em baixa, tá? Então isso aqui é uma estimativa de mercado que eu peguei, R$ 10 o quilo dos machos, R$ 9 das fêmeas. Os descartes, mais ou menos essa média de preço quando está em baixa aqui no Mato Grosso do Sul. Dependendo da sua região, pode ser um pouquinho diferente, mas né, a princípio a gente precisa ter alguma base. Então a gente estima aqui até R$ 111.270 de faturamento total geral. A margem bruta dos bezerros vai descontar dos impostos, vai ficar por volta de 69%, considerando custo nutricional, custo sanitário, tá? Tem que pagar o imposto dependendo da forma que essa propriedade é enquadrada em CNPJ, né? Pode pagar até 15% nos impostos totais. E aí a gente pode pensar aqui numa margem líquida, tá? Vamos pensar aqui numa mão de obra familiar. Então, R$ 3.500 líquidos é o que está pagando aqui para um funcionário cuidar. Então, se o senhor ou a senhora for cuidar, vai ser, a gente considera esse valor para se manter até lá. Iniciou a produtividade, perdão, a produção, e você precisa ter uma renda para sobreviver até lá, né? Então, a gente estimou esse custo total de R$ 220.000 e 500, mais 77 mil. Então, vai para quase 300 mil para iniciar. A margem líquida no início é negativa, tá bom? Então, depois que as novilhas tiver a primeira venda de bezerro, ainda provavelmente vai demorar uns 40 a 50 meses para pagar essa produção, conforme o ciclo pecuário, tá bom? Mas essa é a estimativa. Após esse pagamento do custo, a gente vai ter aí mais ou menos uma estimativa de 80 mil de lucro por ano, porque a vaca de cria tem essa margem maior, né? O bezerro tem uma margem muito boa, apesar de ser o menos produtivo, né? Entre a recria e a engorda e a cria, ele seria menos produtivo por hectare. Agora a gente vai dar uma comparadinha aqui, como se a gente tivesse iniciado em 2024, na baixa do viver. E aí que eu acho que fica muito mais interessante, tá? A gente teria pagado muito mais barato nas novilhas, R$ 1.700, né? A gente pagou quase 3 mil agora em 2026. E os tourinhos provavelmente em torno de 15 mil, tá? A média estimativa daquela época. Então, o total aí, 115 mil aproximadamente. Né? Vamos guardando essa. Custo de alimentação, né? Pra gente fazer a nossa RIP, vai ficar em torno de R$ 19.000, tá? Do outro, ficava um pouquinho mais barato, em torno de 17 mil, porque o custo da ração nessa época era muito mais caro mesmo. Os mesmos indicadores zootécnicos de produtividade, tá? Os vermífugos e as vacinas, eu percebi que mantiveram mais ou menos o preço nessa região, tá? O sinal mineral, geralmente ele mantém muito bem o preço, ele é muito difícil de mexer no preço dele. E o proteico energético de Piníporas, um pouquinho mais caro e subiu para quase R$ 9.000. Só que agora você teria bezerro para vender muito mais caro também. Olha só a diferença. De R$ 10 o quilo para 16, né? De 9 para R$ 14 das fêmeas no caso. Olha só a diferença do faturamento que muda. Já vai de 111 mil para 162 mil. Melhora bem, né? Aqui a margem, após os impostos, a margem bruta dos cai para 73%. Muito melhor que a anterior, né? Que não dava nem 69. O custo total já cai para 154 mil. Mais 77 mil de custo, vai para 200 e poucos mil. A gente economiza quase R$ 100.000 de custo inicial na implementação, se a gente entrar na época certa da vaca de cria, que é quando o bezerro está embaixo. Aqui eu coloquei 16 meses para o investimento se pagar, mas é 16 meses após a primeira venda, tá bom? Então, se o preço se mantesse mais constante, seria mais ou menos 118 mil por ano. A gente pode querer considerar até uma média entre um e outro, né? Aproximadamente uns 90, 100 mil reais. Só que os indicadores produtivos vão melhorar, tá? Porque essas novilhas vão ficar mais maduras, vão ser vacas, vão ficar mais produtivas, vão ter uma taxa de prenhez melhor, se a gente fizer o manejo adequado. Então, isso aqui tá como 2024, né? Mas é 2026, tá, gente? O lucro anual após 70 meses vai ser de R$ 80.000. Uma produtividade de R$ 1.400 por hectare ano. É bom ou não? É, né? Tem gente que está rendendo por muito menos por aí. Agora, por outro lado, entrando na época certa, né, em 2024, 38 meses já começa a pagar a produção, né, o investimento inicial.
a gente vai ter uma renda de 118 mil. E nessa produtividade a gente vai para R$ 2.000 por hectare ano. Entendeu? É bom ou não? Aí tem que ver. Isso aí depende do perfil do produtor, como eu disse, tá? Tem que ver se o seu perfil é mais engorda, se o seu perfil é mais cria. Pode ser ciclo completo também, mas isso aqui é só para a gente ter uma base, tá bom? Para não fazer besteira por aí com o nosso dinheiro.